E aqui estamos palpites de sábado, dia 24/5. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Liga dos Campeões da África, final, jogo de ida. Mamelodi contra Pirâmides. Nos últimos 5 jogos, o Mamelodi venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Pirâmides venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Palpite: casa vence, empate anula. Ou dupla chance: casa vence, empate. Copa da Alemanha final. Arminia contra Stuttgart. Nos últimos 5 jogos, o Arminia venceu 4 e empatou 1. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Stuttgart venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols na partida em 8 de 10. Palpite: mercado de cantos, menos de 13 escanteios. Campeonato Argentino Playoffs. Independiente contra Huracan. Nos últimos 5 jogos, o Independiente venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Huracan venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida em 7 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Huracan e um empate, 0-0 e 1-0. Palpite: jogo under, menos de 3,5 gols. Campeonato Espanhol. Selecionei apenas aqueles jogos que valem alguma coisa. Alavés contra Osasuna. O Alavés é o 14º e o Osasuna, 9º. Briga por vagas europeias. Nos últimos 5 jogos, o Alavés venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Ambas marcam não em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Osasuna venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado e um empate. 1-0, 2-1 e 2-2. Palpite: gol do visitante. Getafe e Celta de Vigo. O Getafe é o 13º e o Celta 7º e briga por competições europeias. Nos últimos 5 jogos, o Getafe venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1 e perdeu 4. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Celta venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 3-2 e 1-0. Palpite: fora vence, empate anula. Ou dupla chance: fora vence, empate. Copa da França final. PSG e Reims. Nos últimos 5 jogos, o PSG venceu 4 e perdeu 1. Mais de 2,5 gols na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Reims venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Ambas marcam não em 7 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite: menos de 5,5 cartões. Campeonato Inglês 2ª Divisão final. Sheffield contra Sunderland. Nos últimos 5 jogos, o Sheffield venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 9. Nos últimos 5 jogos, o Sheffield venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Sunderland. Palpite: jogo under, menos de 3,5 gols. Campeonato japonês. Cerezo Osaka contra Fukuoka.
O Osaka é o 11º e o Fukuoka 13º. Nos últimos 5 jogos, o Osaka venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Fukuoka venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Osaka. Palpite: casa vence, empate anula. Ou dupla chance: casa vence, empate. Nagoya contra Urawa. O Nagoya é o 18º e o Urawa 4º. Nos últimos 5 jogos, o Nagoya venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, Urawa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Ambas marcam sim nos últimos 3. O último jogo entre essas duas equipes foi 6-5 para o Nagoya. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato holandês 2ª divisão, playoffs de rebaixamento, jogo de volta. Willem 2 contra Dordrecht. No jogo de ida foi 2-1 para os visitantes. Nos últimos 5 jogos, o Willem 2 empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, perdeu todos. Ambas marcam sim nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Dordrecht venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 7 de 10. Palpite: casa gol. Fluminense e Vasco. O Fluminense é o 7º e o Vasco 13º. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Vasco venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Fluminense. Palpite: casa vence, empate anula. Ou dupla chance: casa vence, empate. São Paulo e Mirassol. O São Paulo é o 11º e o Mirassol 12º. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Mirassol venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 4-1 para o São Paulo. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Atlético Mineiro e Corinthians. O Galo é o 9º e o Timão 8º. Nos últimos 5 jogos, o Mineiro venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Atlético e um empate, 2-1 e 0-0. Palpite: mais de 4,5 cartões. Série B: Atlético Paranaense contra Atlético Clube. O Paranaense é o 13º e o Atlético 15º. Nos últimos 5 jogos, o Paranaense venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Atlético venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Palpite: mais de 9 escanteios. Remo e Volta Redonda. O Remo é o 3º e o Volta Redonda 17º.
Nos últimos 5 jogos, o Remo venceu 3, empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4, empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Volta Redonda venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Menos de 2 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado, com uma vitória do Volta Redonda e 2 empates, 2-1, 0-0 e 1-1. Palpite: casa vence, empate anula. Ou dupla chance: casa vence, empate. Avaí e Chapecoense. O Avaí é 8º e a Chape 6ª. Nos últimos 5 jogos, o Avaí venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, a Chape venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes já se enfrentaram 3 vezes esse ano, com 3 empates, 0-0, 2-2 e 1-1. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Série C, Náutico e Ponte Preta. O Náutico é o 10º e a Ponte Preta, primeira. Nos últimos 5 jogos, o Náutico venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Ponte Preta venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.